sejam bem-vindos ao Futuro em Pauta. No programa de hoje nós vamos falar sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, as dificuldades da aprendizagem e como a comunicação oral e escrita pode revelar mais do que imaginamos. E para nos ajudar a entender um pouco esse assunto, a você de casa, como que você pode orientar o seu filho, uma criança que você conheça ou alguém que esteja precisando disso, nós recebemos a Mariana Moreno, que ela é psicopedagoga, ela é jornalista também. Mari, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês, já trabalhamos juntas. Já trabalhamos juntas e está sendo uma delícia a gente se reencontrar Com aqui. certeza, muitos papos. Muitos papos. A gente tem muita coisa para falar ainda, para contar aí para vocês aí de casa. Mari, mas já vamos começar explicando pro pessoal de casa. Quem acompanhou o último episódio, a gente recebeu a psicóloga que falou sobre essa questão de como fazer o diagnóstico. Como que o psicopedagogo entra nessa história? Qual que é o papel do psicopedagogo? É bom esclarecer, né? A gente não é médico. Quem tem a formação que pode dar um diagnóstico para uma criança, um adolescente e até um adulto, são algumas especialidades. O pediatra, o neurologista, psicólogo também, psiquiatra. São essas as especialidades que fazem o diagnóstico, né? Porque é baseado no CID, o Código Internacional de Doenças. Como psicopedagoga, a minha função é trabalhar as dificuldades pontuais ou transtorno, eventualmente, que acompanha desde a infância, da primeira infância, as dificuldades que acompanham no aprendizado. Então, como essa criança está aprendendo, se tem lacunas, o que faltou, qual habilidade está faltando, qual está em exagero. Mas então, tem isso também, Marisa? Tem coisas que às vezes estão acima? Podem estar acima, e aí isso é um ponto de atenção. Primeiro ponto de atenção, às vezes, um item, vamos dizer assim, alguma coisa é muito exagerado, tem um desenvolvimento além do normal, e outro está numa discrepância. Quando tem uma discrepância muito grande entre habilidades, a criança tem uma parte motora muito pouco desenvolvida e uma linguagem muito... Essas discrepâncias acentuadas chamam a atenção, mas não significam nada. Até aí, né, todos temos habilidades, temos deficiências, isso é normal. Em que momento a gente se preocupa? A discrepância é um ponto-chave ali de olhar, mas a principal questão é isso está interferindo na vida em todos os segmentos, em todos os momentos, vira um sofrimento, causa impacto na relação com a família, com amigos, com escola, está em todos os campos da vida, não só, ele em casa ele dá trabalho, mas na avó ele respeita, na escola ele respeita. Então, um transtorno, uma dificuldade envolvendo a aprendizagem ou não, tem que estar em todos os campos da vida, em todos os momentos. E já com uma duração, tem que estar no mínimo ali sendo avaliado por 6 meses a 1 ano. Porque senão não fecha um quadro. E aí a gente usa a experiência dos médicos, dos especialistas e vamos trabalhar a nossa parte na clínica. Explica pra gente como que é o processo. Vamos supor, a criança ali está apresentando alguma dessas dificuldades, seja de fala, seja de desenvolvimento. Ela passa primeiro para fazer esse diagnóstico e depois ela é encaminhada para o psicopedagogo, Isso. Quem encaminha a criança pra gente pode ser um psiquiatra, um pediatra. A escola é o principal termômetro, porque quem está todo dia... Além dos próprios pais, os pais também podem ter essa angústia, não está sabendo o que está acontecendo muito bem, na dúvida... E resolve procurar, mas a escola é o melhor termômetro, porque ali é um ambiente coletivo, entre os pares, você começa a perceber se a discrepância é muito grande ou não. Dificuldades de entendimento, aprendizagem, todo mundo tem na vida uma hora ou outra. Uma demanda maior que chega na escola ou no trabalho, a gente tem uma dificuldade, mas supera e vai. Quando que a gente presta mais atenção? Sabe aquela criança, por exemplo, que rala para tirar uma nota, precisa da psicopedagoga, do reforço, ficar além da escola e sempre está ali no limite. Então, ali são casos que talvez já se trata de um transtorno, né? Com início desde a infância, que a gente chama do neurodesenvolvimento, que já vem desde da barriga da mãe e vai acompanhar para o resto da vida. Precisa de um acompanhamento para não ter tanto sofrimento, tanta defasagem em relação à faixa etária ali que se encontra. E, Mari, geralmente, quando que a gente identifica isso? Isso é mais evidente em época de escola, em época de fase escolar, ou a gente consegue, de repente, com uma criancinha menor, já perceber algo, já tá levando para o psicopedagogo, dando um apoio? Isso, depende do transtorno, depende da questão. Tem questões aí, por exemplo, o transtorno do espectro autista, já bebê você consegue identificar. Ainda bebê com meses você já começa a identificar, e aí
não sou eu nesse caso, é bom deixar bem claro, né? Tem os especialistas certos, mas ainda bebê você consegue. Já outras questões, vou dar o exemplo aqui da conhecida dislexia, que é o transtorno específico de aprendizagem com déficit na leitura, na compreensão da leitura ou da escrita. Ele não fecha diagnóstico antes dos 9 anos, porque tem a ver com a maturidade do cérebro. Então, você pode desconfiar e você pode, inclusive, intervir. Não deixa passar. Intervenha, faça estímulo, tudo isso. Agora, fechar um diagnóstico e ter a certeza por pura nomeação é depois dos 9 anos. E é quando a demanda da escola coincide com a demanda ali do cérebro, o neurodesenvolvimento. Então, tudo caminha junto, sabe? Assim, o importante que a gente aprende e a gente vê na clínica é não esperar. Você não precisa ter urgência de nada, você não precisa ficar desesperado, arrancar os cabelos. Muitas vezes não vai ter um diagnóstico mesmo, de fato. Mas estímulo é para toda a vida. Você aumentar o seu potencial naquilo que está em déficit, qual é o prejuízo disso? Pelo contrário, ainda mais nesse mundo acelerado que a gente vive, que naturalmente já tira a nossa atenção, já distribui a atenção que a gente não consegue focar, a gente está o tempo todo distribuindo ela em todos os lugares. Então, você parar e ter um tempo ali para você trabalhar as suas habilidades que estão com alguma falha e acelerar ou aumentar o seu potencial, é incrível, né? É um desenvolvimento pessoal mesmo. Ô Mari, quais são os transtornos que mais atrapalham no aprendizado dessa criança? Atrapalhar o aprendizado talvez o pior, né? Não seja... Agora falei até de uma forma estranha, mas não é o pior. Mas se você tem um déficit do QI, uma criança que nasce já com desenvolvimento intelectual abaixo, limítrofe ou abaixo, isso prejudica mais. Isso pode concorrer ali com o TEA, o transtorno do espectro autista. Quem tem, né, o TEA normalmente tem comorbidade, tem também esse distúrbio do desenvolvimento intelectual. Mas não significa que não aprende. Aprende em outro ritmo, você consegue alfabetizar. Precisa de uma atenção melhor, né? Você precisa de uma atenção diferenciada. O TDAH, que, né, a gente fala muito, todo mundo fica na internet, isso daí... Que é o transtorno do déficit de atenção, né? Transtorno do déficit de hiperatividade e atenção. Ele também atrapalha no aprendizado da seguinte maneira. A criança, o adolescente, ele não controla os impulsos, ele está sempre falando, ele está levantando, como é que ele aprende? Então, o requisito básico para a gente aprender é focar, é poder sentar, escutar, olhar, anotar. Se a criança está em plena atividade, sem conseguir um mínimo, como é que você aprende? Uma questão difícil. E a escola vai aumentando o grau de dificuldade ano a ano. Então, muitas vezes, uma criança inteligente, né, com todos os níveis preservados aí de inteligência, ela pode vir a apresentar, conforme a demanda aumenta, a demanda social, a demanda acadêmica, aí as falhas começam a gritar, entendeu? Nesse sentido. Fica mais fácil de perceber porque ela está tentando acompanhar um ritmo ali que, de repente, ela não se enquadra. E você percebe porque começa a atrapalhar demais. Baixa rendimento nas notas, o comportamento social com os colegas, né? Aquela criança que não vai deixar falar, não vai deixar... Interrompe. Nesse sentido, mas a aprendizagem ela pode ter falhas passageiras, sabe? Quando você aprende uma matéria nova de matemática, você não está entendendo, alguma coisa. Você precisa de uma professora particular, você vai lá e entende. Aí pode ser um transtorno, uma dificuldade com senso numérico, com aritmética, especificamente uma descalculia, que é a dificuldade de aprendizagem de matemática. É aquilo que você vai te acompanhar, então você está sempre precisando de uma ajuda extra, além daquela da escola. E aí que entra o papel do psicopedagogo para fazer esse suporte. Como que é feito esse trabalho, Mari? Hoje, a gente trabalha, a neurociência acredita e os psicopedagogos que estão se formando, né, nesses últimos anos, a gente trabalha em parceria o tempo todo com as outras disciplinas, né, junto com médicos, psiquiatras, tudo aquilo que eu já falei. Fonoaudiólogo também, TO, é um trabalho multidisciplinar e pra gente, o que a gente vai avaliar em um primeiro momento, além da conversa com os pais, com a família, uma anamnese inicial, a gente vai fazer uma avaliação muito detalhada dos pontos daquela criança, na leitura, na escrita e na matemática, que são os 3 pilares da aprendizagem. Então, a interpretação do texto, isso conforme a idade da criança, sim, faixa etária, conforme a demanda também do que a família apresenta, né, Mari, ou não? Sim, o primeiro contato é com a família, mas a gente vai entrar em contato com a escola, vai entrar em contato com o cuidador, se ela fica com uma avó, com uma babá, é assim que vai funcionando. E a gente tem que detalhar, esmiuçar ali
cada detalhezinho para entender onde tá, o que pulou, onde ficou a lacuna, o que a gente pode ajudar para essa criança ir para a próxima. Desenvolver, né? Porque aprender basta ser humano que a gente aprende, né? Então... E tem um tempo? Não tem um tempo, mas a gente sabe, ainda mais depois da pandemia, depois que você faz algumas sessões de avaliação para entender, conhecer, como é que a gente vai saber sem conhecer. Então, a gente precisa avaliar por algumas sessões, fazendo protocolos baseados ali em ciência, né? Em evidências científicas. Então, a gente vai fazer a leitura, a escrita, a matemática, bem destrinchado isso. Depois começa a intervenção. E o tempo que vai durar varia, no mínimo 6 meses. Que daí Depois seria para começar a dar um retorno, assim, daquilo que ele está aprendendo. Para você ver se aquilo vai ser passageiro ou se de fato é um transtorno que está impactando concretamente ali na vida acadêmica, falando da vida acadêmica. Tá. Mas, depois da pandemia, recomenda-se um protocolo, 1 ano de intervenção, aí você faz uma nova avaliação para determinar. Evoluiu, porque os transtornos são divididos em graus, né? Em níveis, vamos dizer, nível 1, nível 2 e nível 3. Nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3. Nível 1 requer pouca atenção, pouco suporte, né? Não atenção. Consegue ter a vida cotidiana, a vida diária, sem grandes defasagens. Nível 2 já requer mais e nível 3 o tempo todo. Então, depois de 1 ano você avaliando, intervindo com essa criança, você consegue ter. Ela respondeu aquelas intervenções. Ela está apta a continuar sem, por exemplo, uma psicopedagoga ou não. Então, Uma criança em um nível de suporte fazendo esse tratamento, esse acompanhamento, ela consegue abaixar esse nível? Tipo, era do nível 3, com o desenvolvimento ela... seria como se fosse isso. Não é que você deixa de ter o transtorno, mas você passa a ser... você passa a ter mais individualidade, liberdade conseguindo fazer as coisas. Então, para casos graves, no espectro autista grave, com uma deficiência intelectual muito importante, a gente sabe que é mais difícil. Mas os leves, no nível 1, você consegue ter praticamente vida normal, assim, em relação a essa aprendizagem social, aprendizagem acadêmica, vida cotidiana. Ô, Maria, o psicopedagogo, ele trabalha essa questão da coordenação, de todo esse aprendizado, mas também trabalha a questão social ou não cabe a ele esse papel? A parte social, sim, acho que as emoções a psicóloga vai tratar. Você percebe ali na sua avaliação, no seu momento com o seu paciente, que o que tá pegando é uma dinâmica familiar, é uma questão emocional, você vai encaminhar para o psicólogo se ele ainda não passa. Entendi. Entendeu? Então, vocês fazem essa análise e encaminham para os profissionais ali. Porque o trabalho do psicopedagogo pontualmente é ajudar nessas defasagens e ali trabalhando para que a criança consiga ter um desenvolvimento melhor. Sim, só que a gente não aprende sem vínculo afetivo. Isso não tem como separar. Então, se a criança não está bem naquele dia que está a sua sessão, você vai ver que vai ter uma defasagem ali, não vai cumprir o que está combinado. É natural. Então, as emoções fazem parte da gente o tempo todo e o psicopedagogo, ele tem uma base também para poder entender, né, acolher direcionar, aquela criança, e a família também, né, Mari? Direcionar, encaminhar quando necessário. Não é nosso papel esse, entendeu? Sim, sim. Mas é isso, a gente acolhe e encaminha sempre que necessário. Porque é uma integralidade, né? A gente, quando fala de educação, a gente está falando de muitos fatores. Muitos. E do teu ponto de vista, o que você acha que hoje, assim, no nosso mundo contemporâneo, né? Que a gente vê tudo muito agitado. A gente está sempre falando aqui, né, Gabi? Sim. De rede social, a gente está falando de muito telas. Estímulo, né? Muitos estímulos. O que você vê que hoje talvez seja um entrave, assim, mais aguçado para as crianças e o que isso está repercutindo? Eu acho que é um pouco de tudo que você falou, né? Lógico, as telas, esse assunto, ainda mais agora, né? Com a aprovação do ECA digital, o Estatuto Digital. A gente sabe que não são só as crianças, mas todo mundo está viciado. O celular faz parte, né? De idosos que não conseguem sair do celular. A gente adulto que depende o tempo todo dele. Mas eu acho que o que você faz para substituir quando, né, você tira o celular e faz o que no lugar? Não adianta também tirar e não botar nada em troca ali. Sim, qual vai ser? Você tem que colocar alguma coisa no lugar, um jogo, um amigo, um passeio no sol, contato com a natureza, uma leitura. E para você voltar a ter interesse e atenção nessas coisas, depois que você tem um celular, uma tela que te prende absurdamente, é muito difícil. Você vai precisar de ajuda, alguém que dê a mão para você. E volte etapas,
pouquinho em pouquinho. Pra Na ir verdade, é a aprendendo. figura do adulto mesmo, né? Do adulto em seu papel de adulto, porque a criança ela não tem a maturidade de saber que aquilo que ela tá fazendo, de repente, vai ter um dano cognitivo, um dano visual, um dano de A processamento gente não mesmo. enxerga, né, a longo prazo, né? Olha, isso vai... A criança não entende. Às vezes até porque- nem a gente, né? Às vezes nem a gente, mas o Ficar papel nosso como adultos e como pais ou como, né, alguém que está gerenciando ali uma criança seria dar este limite ou tirar. Eu vejo muito, às vezes eu presto atenção nisso, muito bebê, às vezes os pais dando ali a tela. Em restaurante a gente vê isso, eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas às vezes o bebezinho tá no carrinho e tem alguém segurando. O bebezinho dentro do carrinho, às vezes assim, com o celular na mão, né? Já Isso, sabe se ele segurar, já segura, ou sabe. Se não, se às vezes hoje eu vi até um bebê menor. Tava no colo de um homem, um bebezinho de colo. Ele devia ter uns 6, 7 meses. E a pessoa segurando o celular. Nossa. Ainda mais quanto menor, né, Mari? Mais assim, essa questão de... Sim, a influência, porque o cognitivo é a última coisa que vai se formar. A gente começa ali na parte motora, sensória, motora, vai desenvolvendo pouco a pouco, é como se fosse uma pirâmide, né? O intelecto cognitivo é o último. A gente começa dando banho de sol, né? Botando para fazer gracinha no berço, é muito aos poucos. Você já entrar com um aparelho, com toda a luz, som, tudo ao mesmo tempo. Com a informação tudo pronta, não, a gente sabe... Esse tipo de estímulo pode desenvolver um transtorno? Tipo, a criança desde sempre teve contato com tela, muito estímulo, e aí desenvolve um TDAH, por exemplo? Eu não posso, mas eu também não posso responder por essa parte. Mas eu acredito, teria que até checar melhor, mas acredito que já consta no manual de transtornos mentais o vício em tela. E tem laboratórios, por exemplo, na USP, em São Paulo, tem, eu acredito na Unicamp tem lugares para, assim como você trata de um transtorno alimentar, você trata o vício em tela. Em São Paulo, com certeza tem. Mas a diferença do TDAH ou qualquer transtorno do neurodesenvolvimento, ele vem já da barriga. Já vem. Você tem um peso genético e os gatilhos de ambiente, de Talvez educação. isso daí gere uma coisa, como se fosse assim, um estímulo a mais, mas não que ele vai... Estímulo, mas necessariamente você traz, por isso que ele é hereditário. Muitas vezes irmãos têm, né? Você já traz no seu DNA, já tem ali o gene. Muitas vezes você vai descobrir pelo filho, o pai também tem. Então... Mari, você comentou, a gente tá falando bastante de criança, mas você comentou esse tipo de acompanhamento, às vezes pode ser em idosos também? Pode. Inclusive, quando eu estava me formando no trabalho de conclusão de curso, apresentação, né, de monografia, eu quase entrei para essa área, porque eu adoro essa ponta aí extrema. Sim, pode ser para idosos. Todo esse trabalho de funções executivas, cognitivas, você faz tanto com uma criança, até adulto, mas idoso também. No idoso... É engraçado, porque eu não tenho experiência com eles, mas você trabalhar palavras, rimas, canções, atividades motoras, tudo isso você está fazendo no trabalho de uma escola, vamos dizer assim, né? Essa escola para idosos. É muito interessante. E sabe, tem algumas coisas que chamam a atenção. A escrita, por exemplo, em algumas demências já senis, na escrita, tem médicos que conseguem perceber antes mesmo, médicos ou familiares mais atentos, que alguma coisa está indo errado. Antes mesmo de grandes lapsos de memória, você consegue perceber... Tipo da grafia? Pela a letra caindo, poucas palavras, vocabulário pobre. Então, a sua linguagem expressiva no papel começa a ficar desordenado. Você consegue já pela escrita, né? Porque é muito complexo, né? Essa atividade de ler, escrever, tudo isso é muito complexo. Não é nada natural, a gente aprende e quando, né, tem uma questão assim, já lá no fim da vida, seja por uma demência, um acidente, talvez. Às vezes uma recuperação depois, né, Mari? Isso, uma reabilitação, você tem que reaprender tudo. É muito complexo. O cérebro o tempo todo trabalhando com vários lobos aqui ao mesmo tempo. E a escrita, por exemplo, você vê uma escrita desorganizada, fora da linha, poucas palavras, poucos recursos, falta de entendimento. Você tem que ficar atento. Mas todo mundo, acho importante dizer, no meio dessa discussão toda e com a internet, assim, é importante dizer que todo mundo carrega características de tudo. Se você for olhar aqui um manual, o manual aqui dos transtornos mentais, todo mundo tem características, todo mundo vai ter, alguma eu tenho coisa. TDAH, eu tenho ansiedade.
Todo mundo tem alguma coisa. Nossa, bipolar. Todo mundo tem. Eu tenho dificuldade em aprender fração. Nossa, minha filha chegou com uma lição e não sabia. Não, eu já falei, matemática é com o pai, não é comigo, pelo amor de Deus. Qualquer coisa. Eu acho até que eu tenho aquilo que você falou, que é a dificuldade de calcular, como é que chama? Descalculia. Eu vou ter isso também. Não, mas todo mundo tem. Agora, qual que é a diferença? É o impacto que aquilo causa na vida do ser humano em todas as frentes. Não tá só na escola o problema, tá em casa, tá na casa do amigo, tá com a avó, tá na natação, na escola de inglês. É uma coisa muito mais sofrida mesmo. Então, por isso que as famílias também sofrem com isso e precisam da ajuda multidisciplinar. Tantas vezes é um fonoaudiólogo que vai ajudar, é um terapeuta ocupacional, é o psicopedagogo, fora medicação quando necessário, e é necessário em muitos casos. É um trabalho, assim, extremamente importante, pensando aí que hoje são crianças, amanhã é a sociedade. E quanto antes a gente conseguir, né, ajudar nesse processo, menos problemas a pessoa tem lá na frente. Você tocou no ponto. O padrão ouro é não demorar para intervir. Tá na dúvida? Procura. Ai, não sei, mas procura. Começa a estimular. Estímulo nunca é demais. Ou melhor, até é demais, né? Você botar uma tela ali mostrando... Mas a gente está falando dos estímulos errados, né, Mari? A gente está falando de um estímulo que vai trabalhar justamente aquilo que... Esses estímulos educacionais, de coordenação, de tudo, né? De aprendizado, não um estímulo que já vem pronto. A gente está falando de uma coisa que você vai alcançar ainda. Exato. Então, você, na dúvida, você procura. Quanto antes começar, de tudo é o melhor. É o melhor. E às vezes a gente não dá conta em casa mesmo, como mãe, ninguém é obrigado a nada, né? A dar conta de tudo. Então, peça ajuda. Coloque ali. E a gente, como psicopedagogo, a psicopedagogia, ela guarda uma relação íntima, extremamente íntima, com a relação parental, pai e mãe. Então, a gente vai treinar os pais também. A gente vai ajudar esses pais como manejar, né, em casa, o que fazer da parte deles. Então, além da criança, do atendimento da criança, vocês também trabalham os pais? Assim, num a gente contexto. não faz sessão com os pais como toda semana faz com a criança, mas sim, o contexto é esse. Você para trabalhar com a criança, você tem que estar alinhada com os pais, né? Então, sim. E vocês passam alguns tipos de exercício para os pais fazerem com a criança ou não, Mari? Não, mas algumas orientações sobre sono, sobre horário, rotina, sobre um quadro de rotina estruturado. Sim, a gente ajuda a família a lidar, né, com aquelas dificuldades que estão passando. Mas como cada paciente é único... É difícil a gente dar uma receita, né? Tipo, tem que fazer dessa forma, porque você tem que avaliar especificamente cada caso. Eu li um tempo atrás da importância da gente escrever, que você tá falando de escrever, né? Escrever à mão mesmo, porque a gente tá muito acostumado ali no celular, né? De estar escrevendo isso. O que você vê dessa parte da gente tá treinando, às vezes, em casa, Mari? Sei lá, vai escrever uma carta pro vô, vai escrever... Você acha que isso é importante, não? É super importante. Eu posso dizer que, além de ter essa afetividade, essa questão afetiva, né? Você treina a parte motora, a coordenação motora fina. Você vê criança que não amarra o próprio sapato? Sim, tem várias. Preguiça ou falta de treino? O que é que acontece? Ou que não sabe vestir, amarrar um botão? Existe uma dificuldade, um transtorno que tem a ver com isso também, o transtorno da coordenação. Mas tem casos Mas a maioria não é, né? Estímulo, Então, você não pode fazer pela criança aquilo que ela já sabe fazer, né? Você primeiro ensina e ela vai fazer. Mas a escrita é um treino ótimo, sem contar que é personalizado, você põe aquela explicação do seu jeito. Seu mapa mental ali, né? Você risca ali o que é importante e treina a percepção visomotora, que é um negócio super difícil. História de copiar na lousa, pegar a matéria da lousa pro caderno. Quanta criança não fica para trás, seja por algum transtorno de fato, como um TDAH, um transtorno específico de aprendizado, mas que ela precisa de treino de percepção visual motora. Precisa treinar. Sabe você achar uma figura, o livro do Wall-E, onde está o Wall-E, você achar uma figura no meio daquela confusão toda? Para que isso serve na vida? Você está num shopping, você precisa achar, né, alguma coisa específica no meio de tudo aquilo. A gente vai trabalhando vai discriminando cada ponto que a gente tem para ver onde está falhando e o que precisa ser feito. Então, a cópia da lousa é sofrido para muitas crianças. A gente tem que treinar isso com eles e, se for o caso, adaptar. Porque tem casos que para que você precisa copiar toda a lousa? Se você pode ter uma coisa mais resumida principais, ou até gravar em áudio. A psicopedagogia, ela vem por essência dizer também que todos somos capazes de aprender. Se você está numa estrada e está um trânsito parado, o nosso cérebro é meio assim. O que você faz? Você tenta achar uma alternativa. Você vai por uma vicinal, você acha uma outra avenida. O cérebro também tem isso. Ele acha caminhos para chegar a um ponto,
né, as conexões o tempo todo estão sendo feitas, as sinapses, né, dos neurônios. Então, você é capaz de aprender alguma coisa achando outros caminhos, achando a estrada que não está, a vicinal que não está parada, entendeu? Todo mundo está ali indo, tem gente que vai seguir normalmente, tem gente que vai ter que pegar a vicinal. E quando a criança, por exemplo, ela tem... Eu já vi alguns casos de, às vezes, a criança ela tem alguma necessidade de suporte, então ela vai fazer a prova, ou ela coloca aquele foninho, ela faz algumas provas diferenciadas. A minha dúvida tudo bem que a gente está respeitando ali uma diversidade, né, da criança, mas isso ao longo vai ter sempre que ser feito, Mari? Como que funciona, entendeu? Tipo, ela sempre vai... Num vestibular, por exemplo. Por lei, sim, pode ser feito. Pode ser feito? Pela lei, sim. Aí, se é cumprido ou não, são outras questões. Entendi, sim. mas ela poderia fazer diferente porque ela tem não uma... Não bem diferente, mas existem questões ali de dificuldades específicas para TDAH. São as leis, alguns transtornos que são enquadrados como as dificuldades... Nossa, agora fugiu o nome, mas que são as dificuldades específicas que estão na classe especial ali, de educação especial. Tá. E que você, sim, pode adaptar uma prova, pode ter na ortografia, por exemplo, que chama disgrafia. Desortografia. A falta de acento, por exemplo, acento agudo, a gente aprende a norma correta da língua, isso faz parte do nosso aprendizado. Mas existem pessoas inteligentes, com todos os marcadores de inteligência preservados, normais, e que não escrevem com toda a ortografia correta. E ali, você está vendo a síntese da ideia, está tudo correto, mas faltou o acento, você vai descontar ponto por isso? Sim, mas existe sim brechas aí na lei, ou tem questões que são, nesse ponto, podem ser avaliadas. Nossa, eu não sabia disso, olha que interessante. Porque eu fico pensando, a pessoa ela vai prestar um vestibular, certo? Sim. Ela tem uma diferenciação, porque o cérebro não é aquela quis, o cérebro calculia, dela por exemplo, né? Então, como que você vai justificar que, de repente, aquela questão... Sim, né? mas aí é uma questão maior. Estamos falando já de coisas envolvendo até a justiça Tá, e tudo mais. Mas poderia entrar. Mas tem questões que vão acompanhar para o resto da vida. Essa questão da pontuação, vírgula. É que hoje, usando muito a tecnologia, o corretor automático já faz pra gente, né? Você põe lá um texto no chat GPT, na IA. Mas a gente sabe que tem coisas que carrega para a vida inteira. Sabe, a pessoa que não... Você não entende o que ela está escrevendo, falta ponto, falta vírgula. Não é porque a pessoa não quer... Ela participou lá os 8 anos na escola, 9 anos na escola, mais o ensino médio, e não aprendeu. Não consegue desenvolver, tem uma questão ali. Então, são pontos a serem trabalhados. Mas isso a gente já está falando, né? Sem nenhuma intervenção. Eu acho que quando tem a intervenção e esses caminhos, esses atalhos, a gente vai conseguindo trabalhar tudo isso. Diagnóstico, Mari, você acha que tem aumentado muito ou as pessoas têm tido conhecimento e procurado mais ajuda? Aumentou o diagnóstico porque tem mais conhecimento, as classificações mudaram em relação ao passado. Antes o que era descrito de um jeito, agora é outro. São questões de nomenclatura e de conhecimento mesmo. Antes não se tinha tudo o que tem hoje. Por isso que os diagnósticos aumentaram. Não é que está tendo mais, sempre existiu. E outra, que é muito importante dizer... Tem sim transtorno neurobiológico, né, que está totalmente ligado aí às questões genéticas, mas tem as dificuldades por conta do estilo de vida que a gente leva. O ambiente que a gente leva, o excesso de tela, falta de tempo, muita atenção dividida o tempo todo. Isso parece que a pessoa tem um transtorno e nem tem. Tira um pouquinho ela desse contexto. Não tem transtorno nenhum. É uma questão de ajuste a um estilo de vida mais adequado, ainda mais para uma criança, né? Então, acho que os superdiagnósticos, sim, existe uma diferença de nomenclatura e de classificação que aumentou, mas tem muita gente que não tem problema nenhum, digamos assim, problema. Sim, todo mundo tem, mas nenhuma neurodiversidade ali, nenhum transtorno. Basta mudar o estilo do dia a dia ali que melhora também. Colocar a criança pra brincar, porque é importante que ela tenha essa noção do próprio corpo também, da queda, né? Porque às vezes se a gente para pra pensar, a criança tá sentadinha ali, ou ela tá assistindo televisão, ou ela tá na tela. Tem muitas habilidades que ela deveria, que nós todos deveríamos, mas eu digo principalmente na fase da primeira infância, que ela não vai trabalhar. Então, se você não trabalha, você não desenvolve. Exatamente, fica estacionado. E é isso que a gente não pode deixar. A gente tem que... Aí envolve uma discussão maior, até filosófica, no sentido... Mas tá, e a insegurança? E a falta de oportunidade? Daí tem muitas coisas envolvidas, né? Mas você poder passear na rua, dar uma volta numa praça, fazer o básico, se expor à natureza, pegar um livrinho, um gibizinho para ler. É isso. Nada muito agressivo. Não precisa de grandes coisas para começar. Dá para começar com menos.
né? Não, e a gente fala aqui de transtornos que são aquela classe mais grave, uma coisa mais que vai exigir realmente, né, um acompanhamento semanal. Agora, tem coisas que a gente pode fazer em casa com pequenos ajustes, não precisa de grandes mudanças realmente. E como que a gente diferencia uma coisa que talvez seja por hábito de uma coisa que realmente que requer uma intervenção? Basicamente, é para ter um transtorno, uma questão de classificação, assim, com diagnóstico, os médicos que vão dizer, mas você tem que estar em todos os ambientes que você convive, como eu já falei anteriormente. Então, vai estar na casa, vai estar na escola, vai estar na tia, vai estar na natação, na escola de inglês, vai estar em todos os ambientes. Com, no mínimo, tem que ter, desde o começo, apresentado sinais desde pequeno. Não é assim, do nada ele tá passando, perdeu a avó, aí, claro, a criança tá traumatizada, tá num momento difícil, vai começar a ter problema. Mas tem que estar acompanhado desde pequeno, e também com um nível de sofrimento familiar, escolar. Eu acho que são esses os critérios que constam aí para fechar também um diagnóstico. Que é importante a gente acompanhar. Por isso que a gente sempre fala que o papel da escola, da família, de estar ali vendo no dia a dia, né? Não só uma questão pontual, que nem a Mari falou, mas de estar acompanhando todo o processo. Porque quanto antes vier ajuda, menos sofrimento. Ninguém precisa sair e ficar desesperado, né? Achar, nossa, porque não tá trocando a letrinha. Não, você acompanha o que a escola está dizendo, o que o outro está dizendo, que fica junto, vai se interessando por isso e procura ajuda. Se realmente, sabe aquela angústia que você vê que não tem alguma coisa errada? A pessoa apresenta e a pessoa tá com o telefone dela funcionando. Vamos desligar aqui, gente, desculpem, tá bom? Mari, queria te agradecer muito a tua presença e esclarecer, eu acho que isso é esclarecedor para as famílias, porque às vezes a pessoa tá em casa, ela tá vendo que tem ela não sabe o que fazer, então toda ajuda é bem-vinda. Eu acho que esse papel que o psicopedagogo tem é fundamental. E isso que a gente está fazendo aqui, de trazer essa informação para as famílias, é essencial. Isso, porque até quem não é mãe, tem um sobrinho, tem um vizinho, uma criança na rua. Todo mundo está envolvido com os menores ali perto de você, seja no trabalho, filho de um amigo. Todo mundo pode ajudar e fazer sua parte. Acho que essa mensagem, esse espaço que vocês dão, também é maravilhoso, porque de coisa ruim, notícia pesada, já tem a vida, né? Já tem o mundo real. Então, passar uma mensagem, ajudar em quem está com algum sofrimento, edificar coisas boas, né? E ver que tem, não sei se remédio, solução, mas tem saída, melhora, né, Mari? Tem saída, e é muito gratificante o trabalho. Você vê uma dificuldade sendo transformada como uma borboleta, né? Que vai sair do casulo. Você não pode tirar ela dali, senão ela morre. Ela vai sair por conta própria. E é maravilhoso você só ajudar, né? Dar uma mão, estender, seja para uma mãe que está com uma dificuldade ali também pontual com o filho, seja uma criança com algum transtorno mais grave, precisando de mais suporte. Perfeito. Mari, muito obrigada pela sua presença. O pessoal de casa que está acompanhando aqui com a gente vai deixar no descritivo aqui o contato da Mari, para vocês entrarem, para perguntar. O que vocês tiverem de dúvida também, ela tá lá, só seguir, acompanhar. E nós agradecemos. Muito obrigada pela presença, né, Gabi? Muito obrigada, continuem acompanhando e até a próxima.